Boa tarde a todos os presentes e àqueles que nos acompanham de maneira virtual. Vamos dar início ao segundo dia do Fórum de Artes Marciais Coronavírus, Oportunidades de Superação da Crise, evento que tem como objetivo informar, orientar e capacitar todos os segmentos do esporte para administrar da melhor forma possível o impacto causado na sociedade, no Brasil e no mundo pelo coronavírus 19. O Covid-19 gerou imensa e inesperada modificação global de comportamento de atletas, administradores e autoridades. Os efeitos na saúde acarretaram inúmeras alterações sociais, econômicas e tributárias, gerando incertezas financeiras, atingindo de maneira ampla e profunda todo o segmento. Durante 3 dias, o Fórum abordará ações sobre como devemos proceder e contribuir para minimizar a disseminação da doença no país, além de propor soluções inovadoras que permitam oferecer alternativas diferenciadas em decorrência da necessidade de manter atuante, dentro das possibilidades, o nosso esporte. Participam do evento que começou ontem, prossegue hoje e termina amanhã. Renomados especialistas de todas as áreas que participam e organizam o esporte, como atletas, professores, administradores, enfim, talentosos agentes que aqui estão para transmitir conhecimentos e sugestões possíveis de serem colocadas em prática a partir de agora. O Fórum Artes Marciais Coronavírus, Oportunidades, Superação da Crise, é uma realização da Federação de Karatê Kyokushin Oyama Morumbi, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo, com apoio da Confederação Brasileira de Kyokushin Oyama, Organização Internacional de Karatê Kyokushin da América do Sul, Associação Uruguaia de Karatê Kyokushin Oyama, Organização Internacional de Karatê Kyokushin da Colômbia, Karatê Kyokushin Kishimbox, Ishijek da Argentina, Ishijek do Chile, Organização Internacional de Karatê Kyokushin da Bolívia, Federação Boliviana de Karatê, FEBOCA, Federação Baiana de Ishijek Karatê Kyokushin, Karatê Kyokushin Itajubá, Minas Gerais, Fit Club, Academia, Fit Wellness, CrossFit Training System, e-commerce, investir e inovar com inteligência. Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, São Paulo. Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado de São Paulo. Sindicato das Academias do Estado de São Paulo. Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, Sindiclube. Federação do Desporto Escolar no Estado de São Paulo e Associação Brasileira de Secretários Municipais de Esporte e Lazer. Convidamos para compor a mesa de honra para a abertura desta jornada, senhor Sutomo Morimoto, secretário do Kyokushin Oyama. Agradecemos também a todos os senhores presentes e àqueles que nos acompanham online. Lembrando que o fórum estará disponível para consulta após evento no site www.forumsuperaçãoartemarcial.com e que também os inscritos receberão certificado de participação via online nos próximos dias. E aí, nosso primeiro painel desta tarde, nós convidamos o senhor Francisco Alves Filho, instrutor do Departamento Internacional do Karatê Kyokushin, presidente da Organização Sul-Americana Karatê Kyokushin Oyama, diretor técnico da Confederação Brasileira de Karatê Kyokushin Oyama, fundador da International Ishijek Academia. Ele que vai falar o seu tema, não desistir dos seus objetivos. Muito boa tarde a todos.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aos organizadores deste evento, agradecer pelo convite. Eu espero que todos estejam me ouvindo tranquilo, né? Tudo bem, tudo certinho? Bom, é a primeira vez fazendo isso daqui, talvez eu me perca um pouquinho, mas vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, eu pratico Karate Kyokushin desde os 11 anos de idade. Fui motivado a praticar o Karatê vendo é, filmes de Kung Fu, Karatê, artes marciais, né, pela televisão, e sempre tinha vontade de praticar essa arte marcial, alguma arte marcial. Não sabia na época que havia várias artes marciais, né, e por incrível que pareça, o meu irmão, ele conhecia o Karatê Kyokushin como um Karatê dinâmico, que tinha praticamente acabado de chegar no Brasil, e sempre me falava que iria me matricular numa academia, e isso realmente aconteceu. Eu sou muito grato a ele, né? Se não fosse por ele, toda a minha existência, a minha vida, a minha carreira não haveria existido da maneira que foi maravilhosa. Gostaria também de agradecer ao meu mestre, o Shihan Seijizobe, que trouxe o Karate Kyokushin aqui para o Brasil, né? Ele vem fazendo um belo trabalho, se aposentou agora, passando a direção da organização sul-americana para mim. É uma tarefa muito difícil, mas que eu aceitei com muito orgulho, né, e me dedico ao máximo para que faça a altura dele, né, como ele tem feito, né. Então, voltando à minha história, né, comecei aos 11 anos a praticar o Karate Kyokushin, né, e aí aos 14 anos eu tive a minha primeira dificuldade, né, dificuldade financeira. Minha família não era uma família assim com muito luxo, né? A gente não, era tudo muito contado, então o dinheiro era bem apertado. Mas eu me lembro que o meu irmão começou a trabalhar e ele mesmo pagava as contas, né? As mensalidades da academia. E só que aos 14, quando eu completei 14 anos, ele acabou se mudando para a Bahia e me deixou aqui. E a gente não tinha como continuar pagando as mensalidades, né? E aí eu ia parar de treinar, mas aí com esforço, né? E as coisas, quando você acredita, elas acontecem, né? Então, por coincidência, eu estava indo para um dentista naquela época e a academia estava aberta também, né, no caminho do dentista. Eu vi a academia estava aberta, passei na academia e vi que tinha um instrutor lá e ele estava deixando, né, o trabalho, ele ia deixar a academia, ele não ia ser mais instrutor e ofereceu para que eu ficasse. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né, o professor me aceitou e eu continuei, né, no caminho do Karatê. Aí, logo aos 18 anos, eu já tinha sido campeão sul-americano e tive de novo uma dificuldade, né? Meu pai tinha acabado de falecer e aí a gente estava com um aperto financeiro novamente, mas graças ao Shihan Seijizobe, né, que viu um futuro brilhante na minha frente, ele acabou me acolhendo, né, como instrutor na matriz sul-americana. E isso me deu uma visão internacional, na verdade, porque até então eu estava numa academia filial na bairro do Jabaquara, e depois passei para a matriz e assim tinha um contato com outros países, outros atletas, o que acrescentou bastante para mim e veio esse desejo de querer ser o campeão do mundo, né? Então comecemos a treinar, né? Aos 20 anos eu fui ao Japão pela primeira vez. Eu, como o melhor da América do Sul, achava que deveria ser o melhor do mundo também, representar bem a América do Sul, mas acabei não chegando ao pódio, né, ao ponto mais alto do pódio, mas acabei conquistando o troféu Garra, né, troféu Garra e me destaquei entre os 16 melhores atletas. E eu lembro que nessa época o nosso mestre fundador do evento, desculpa, fundador do Karatê, ele veio até mim, apertou minhas mãos e falou que eu tinha um grande futuro pela frente, né? Isso me animou bastante. E mesmo com 20 anos, né, eu achava que eu poderia ter ido melhor nesse evento, né? Então, comecei a me preparar melhor, focar melhor o pensamento. Conversei com o meu mestre Shihan Seijizobe na época e decidimos que deveríamos
treinar mais duro para participar do próximo campeonato mundial, né? O campeonato mundial ele só acontece de 4 em 4 anos. Então, foram 4 anos muito duros da minha vida, né? Me esforcei bastante, me precavi de várias coisas também, deixei de fazer várias coisas, né? Como um quase adolescente ainda com os 20 anos, né? Mas aprendi bastante nesse período de 4 anos, e nesse período fui convidado a fazer o teste de terceiro dan lá no Japão, e tive muita dificuldade para fazer esse terceiro dan. Foram 30 lutas, e 30 lutas muito duras, mas saí de lá vitorioso, né? Então, sempre pensando em se me superar, em todo momento, né? Sempre pensando em querer ir um pouco melhor e tentar vencer a mim mesmo, né? Conquistar o meu objetivo. Meu objetivo era ser campeão mundial. Então, não tirava isso da minha cabeça. E tanto que no ano de 95, né, que seria a minha segunda ida ao Japão, para o Campeonato Mundial, mas antes o pessoal da Organização Mundial pediu para que eu fizesse 100 lutas lá no Japão. E nas 30 lutas eu tive muita dificuldade, e então fiquei meio assustado, com medo de fazer as 100 lutas. Mas eles insistiram e eu aceitei o desafio, mais uma vez, né? Coisas muito difíceis, parece ser uma coisa muito difícil, mas a gente sempre assim, né? A primeira impressão, o primeiro contato que a gente tem com alguma dificuldade nos assusta, mas depois, quando você senta, você relaxa, você pensa, foca um pouquinho, você é capaz de superar isso daí. Então, aceitei esse desafio de fazer as 100 lutas no Japão e acabei fazendo o teste bem, né? Saí sem muitas lesões, e todo mundo naquela época já cresceram um olho em cima de mim, falando, poxa, realmente esse daí, né, tem chance de ser campeão mundial. Eu seria o primeiro não japonês a ser campeão mundial, né? Que até então, nos outros 5 campeonatos que houveram, sempre o Japão foi campeão. Então, eu estava lá disposto a conquistar esse título, né? E no final do ano, chegou no dia do campeonato, eu fui para lá com tudo, né? Uma preparação fenomenal, achei que era o momento mesmo, eu tinha feito tudo certinho, né? Então não haveria erro, eu seria o primeiro não japonês a ser campeão do mundo. Mas, infelizmente, não foi daquela vez, né? Acabei ficando em terceiro lugar, me decepcionei muito, eu achei que, na verdade, era o fim do mundo aquilo lá, né? Porque eu tinha feito tudo que eu podia e não consegui, e aí você perde toda a confiança em você mesmo, né? E fiquei muito para baixo, aí deixei de treinar um tempo, engordei alguns meses, né? E logo em seguida, devido à companhia, boa companhia dos amigos, os amigos me motivaram, né? E me empurraram para o próximo desafio, né? Que eu acabei sendo convidado a ir morar no Japão, e esse convite foi um convite assim meio que inesperado, né? Fui convidado a dar aula para os japoneses, né? E me senti honrado, é lógico, com isso, mas ao mesmo tempo preocupado, porque não sabia falar inglês direito, falava bem mal inglês, e tão pouco falava japonês. Então, um outro desafio para você, né, se superar, né? Eu pensei na época, não, tudo que vem para mim, eu tento dar o meu melhor, né? Sempre focado no meu objetivo que era ser campeão do mundo. Então, fui para o Japão, fiquei um tempo lá, e em 97, um ano depois, participei do primeiro campeonato por categoria, o campeonato mundial por categoria, e fui campeão. E isso abriu as portas para que eu participasse de outros eventos também. Lá no Japão tem um evento muito popular, que chama K1, um evento de kickbox, que reúne os melhores lutadores de cada modalidade numa única regra. E eu acabei participando desse evento, me dei muito bem no início, né? As minhas 3 primeiras lutas, eu dei nocaute nas 3 primeiras lutas, e depois veio um contrato para eu assinar, né? Eles gostaram da minha participação e pediram para que eu assinasse o contrato de 3 anos. E eu lembro que era 97, mas aí 3 anos de contrato ia dar o ano 2000, finalizar no ano 2000. Mas em 99 eu sabia que tinha um campeonato mundial. Então eu queria ser campeão mundial, não queria ser lutador de kickbox profissional, né? E aí decidi que, olha, não vou assinar o contrato. Eles ficaram meio surpresos, porque era um contrato milionário. E eu lutei, eu falei, não quero, porque eu quero ser campeão mundial de karatê. Aí eles falaram, não tem problema, você pode, no ano de 1999, parar de lutar kickbox e voltar para o karatê.
E foi isso que aconteceu, né? Eles realmente cumpriram com isso. No ano de 99, eu fiz a minha última luta do kickboxing em abril, e depois, em novembro, fui para o Campeonato Mundial, né, com o intuito de ser o primeiro não japonês. E aí, depois de muita persistência, né, muita dedicação, né, não desistindo do objetivo, eu consegui ser campeão mundial. Consegui ser campeão mundial em 1999, o primeiro não japonês, fiquei em festa por vários meses, né, e achei que o mundo tinha acabado já, porque eu acabei conquistando a minha missão e pronto, acabou. Mas não, né, sempre tem algo para a gente, né, novos desafios a serem conquistados. E daí comecei fiz mais algumas lutas de kickboxing, e no ano de 2004 fiz minha última luta para aposentadoria no kickbox profissional, né? E aí no ano de 2006, desculpa, melhorou um pouquinho? Então, aí no ano de 2006, eu estabeleci aqui em Bragança Paulista, montei minha academia, Francisco Felitti Kick Academy, e comecei a desenvolver um sistema de kickboxing com base na filosofia do Karate Kyokushin. Né, e isso ajudou muito, muitos atletas eram bons lutadores, mas não tinha essa parte interior forte. E aí o karatê ajuda muito. Te dá uma força interna, não só a força externa. Né? Então, eu comecei a desenvolver isso aí, e hoje nós temos o Ichigeki Kickboxing na Rússia, na Romênia, na Holanda, no Canadá, aqui na América do Sul, em 6 países. Né? Então, graças a Deus, o evento cresceu bastante, a modalidade cresceu bastante e continua crescendo. Né? E atualmente, né, eu viajo pelo mundo todo, né, dando seminários, dando cursos, palestras, procurar incentivar as pessoas a acreditarem no seu potencial, acreditar que tudo é possível, né, contanto que você tenha determinação, né, você tenha disciplina, paciência, humildade e serenidade, né, as coisas acontecem bem, né, você terá sucesso. E isso a gente aprende na prática do Karate Kyokushin, né? O nosso mestre, ele sempre gostava de resumir o Karate Kyokushin, né, em 4 palavras, né, que seria a humildade, quando você mantém a cabeça baixa, em sinal de humildade, mas você tem que olhar para cima, a ambição, você tem que desejar alguma coisa, né, manter a boca fechada, a serenidade, né, e o coração grande, você ser generoso, né? Então, esses são os fundamentos do Karatê. Então, com isso em mente, eu procuro fazer todos os meus atos com essa filosofia. Né? Inclusive, eu acho que todos deveriam seguir isso daí também, né? Porque a gente sem paciência, a gente não chega aonde a gente quer. Né? Então, quando você joga um objetivo, esse objetivo ele não acontece da noite para o dia, né? Ele demora, e você tem que ter paciência para poder, né, entender isso daí, né, saber que o momento vai chegar. Né? Um exemplo para os dias de hoje, né? Nós estamos aqui todos confinados, a maioria confinado, né, esperando que esse confinamento acabe, mas não pode perder a paciência, né? Tem que ter paciência. O momento vai chegar, né? Ser paciente. Né? Então, seguindo a filosofia, né? A disciplina, você ser rigoroso com você mesmo, né? Então, fazer as coisas corretamente. Né? Então, você tem que escutar o que os órgãos governamentais, né, põem para a gente. Né? Então, tem essa regra, nós devemos seguir a regra. Então, continuando sempre pensando nessa filosofia japonesa, né? A paciência, a disciplina e a humildade, né? Você ser humilde, saber que nós não somos ninguém sozinho, né? A gente depende um do outro. Então, agora, ainda mais, a gente consegue enxergar muito bem isso, né? Que a gente tem um tempo livre, um tempo só para nós mesmos, que a gente começa a enxergar mais a necessidade, né, de outras pessoas. Mas o importante é você estar sempre bem com você mesmo. Se você não estiver bem com você, você não consegue estar bem com os outros. Então, nesse momento que a maioria está mais em casa, é um momento de reflexão, né, de procurar meditar mais. Eu lembro que na minha época de competição, eu sempre explorava muito essa parte de meditação.
né? Porque eu acredito que tudo que a gente passa na vida são vibrações, são pensamentos, né, que nós mesmos aceitamos. Esses pensamentos, existem vários pensamentos, né? Tem um pensamento coletivo que às vezes acaba influenciando a gente. Então a gente tem que ter um foco, né? Focar no que você quer, esquecer esses pensamentos externos, né? Saber o que é bom para você e ir em cima. Então, quando eu estava nessa época de competição, todos os dias após, eu chegava em casa, eu voltava para casa antes de dormir, eu sentava na cama, aí meditava, pensava como é que foi meu dia. E como é que eu posso fazer para melhorar o próximo dia, né? Sempre pensando numa melhora. Então, uma vez que você tem isso aí, né, você tem possibilidade de melhorar o que você vem fazendo. Então, se você pensou no que você já fez, você já tem uma experiência a mais, né? Porque quanto mais você faz qualquer coisa, repetição, ela se torna, né, a perfeição. Então, melhora as coisas. Então, é importante continuar isso, né? Então, seguindo as partes filosóficas, né? Só repetindo, né? Primeiro, a disciplina, né? A paciência, a humildade, e agora a serenidade, né? Que seria, que eu digo, o fator mais importante, né? A gente aceitar as coisas como vem para a gente. Né? Não adianta a gente ficar reclamando muito das coisas. Né? Se eu perdi um campeonato, se eu perdi uma competição, não adianta eu ficar reclamando de juiz, não adianta reclamar do atleta, eu tenho que ver por que eu perdi, como é que eu faço para melhorar na próxima vez. Né? Então, comparando agora com a situação atual, a gente tem que pensar o seguinte: está numa crise mundial, todo mundo está tendo dificuldade, mas não adianta a gente ficar reclamando. Você vai reclamar, não vai levar a nada. Você vai reclamar, você vai sentir essa reclamação no seu próprio corpo e você vai se sentir mal. Agora, uma vez se você olhar pela solução, buscar a solução e saber que está melhorando, nem que seja pequenas doses, mas já é uma melhora, você se sente melhor. Então, a gente tem que procurar aceitar a situação como está, aceitar entre aspas, né? Mas querer melhorar. A gente olhar para cima do nosso mestre, que ele fala, né? Meu atakaku, né, que ele fala em japonês, olhar para cima. Então, desejar alguma coisa, né? Aceita a situação, mas deseja uma melhora. Né? Se a gente tem isso em mente, a gente só tem a ganhar com isso aí. Bom, pessoal, me desculpe, eu acho que eu me prolonguei um pouquinho mais, eu não sei como é que está a questão de tempo, eu acho que tudo bem aí? Muito obrigado, Jean Chico, Jean Francisco, né? Você contou uma história sua, né, das dificuldades que você teve e tudo, mas você esqueceu de contar que no ano que você foi campeão mundial, alguns dias, um mês, eu acho, antes do campeonato, você se lesionou feio, né? Acho que o tornozelo direito, você acabou engessando ele, e você manteve o espírito inabalável, né? Eu queria saber como que você conseguiu fazer isso, se você essa situação não quebrou seu sonho, né? Você conseguiu manter aquilo, essa vontade de ser campeão mundial, né? Eu queria que você contasse como que você passou nessa situação. Joia, muito bom, muito bem lembrado, Shihanton, meu grande companheiro. Né, você estava junto comigo naquele dia que eu torci meu tornozelo esquerdo. Foi uns 10 dias antes da nossa competição, né, do Campeonato Mundial. E, como eu falei, né, tinha sido já a terceira vez que eu estava disputando o Campeonato Mundial. E a vez anterior, eu fui com tudo, estava preparado para ser o campeão. Nada poderia tirar aquilo de mim. Eu tinha feito tudo certinho, mas faltou a cabeça no lugar. Faltou a serenidade. Isso é o ponto maior, né? O mais importante. Você deve fazer tudo da sua melhor maneira, mas aceita a situação como está, né? Mas não perde o foco. Não perde o foco. O foco, o que é? É melhorar, é ser campeão, é passar essa crise. Esse é o foco. Então, não importa o que está acontecendo, aceita. Se a gente aceitar, ter essa serenidade, essa tranquilidade, vai te dar paz e você vai se sentir bem e você vai fazer o seu melhor. Agora, quando você tem preocupação, essa preocupação vai para o seu corpo e o seu corpo reage de acordo com o que você está pensando. Então, por isso é importante cuidado ao que está pensando. É importante que a gente medite. Qualquer problema que você tenha, vai para o seu cantinho, medita, procura achar soluções dentro de você, não é fora de você. Porque fora vem um monte de opiniões. Eu lembro, na época que eu comecei, a minha mãe era super contra eu fazer o karatê.
E eu gostava muito de lutar. E eu estourei minha canela uma vez e voltei para casa todo estourado, mancando, mas eu não perdi a luta. Minha cabeça era assim, eu não perdi a luta, não lembro o resultado, porque na academia não tinha resultado. Mas eu não lembro o resultado, eu não perdi e voltei para casa com a canela roxa, né, super inchada. Aí minha mãe cuidou da minha canela, passou sal, passou um monte de coisas, fez pomada, colocou faixa. E no outro dia de manhã eu tirei a faixa, vi minha canela, estava beleza. Eu falei, peguei o dog, coloquei nas costas e vou treinar. E minha mãe, meu filho, não faz isso. Né? E aí a mãe nossa, né, que é uma pessoa que a gente gosta. Então, muitas vezes, pessoas que gostam da gente acabam falando coisas que não sabe na verdade. Então, a gente, é lógico, tem que sempre respeitar, tem que ter humildade. Escuta, eu sei que ela quer meu bem, mas eu tenho um objetivo. E quando esse objetivo está comigo e eu concentro nele, eu vou ganhar. E aí, agora, o que as pessoas pensam é, o corpo está machucado, você não consegue ir. Né? Eu fiz as 100 lutas, ninguém achou que eu fosse capaz de terminar de fazer as 100 lutas. Eu acabei de fazer as 100 lutas e fui andando para o hotel. Né? As pessoas acham o cúmulo, falam, como? É impossível, homem de ferro. Não, é foco. Porque se eu deixar levado pelo pensamento da maioria do coletivo, eu acabo sendo igual a eles. Eu quero ser diferente. Né? Então, eu quero ser o vencedor. Então, eu estabeleço um novo padrão de pensamento e vou em cima do meu objetivo. Então, foi isso que aconteceu quando eu torci meu tornozelo. Para mim, não teve problema nenhum. Eu lembro que eu encarei, eu falei, tá ótimo, tudo bem. Isso não vai tirar o meu título, porque eu sei que eu quero e eu sei do que eu posso. Muito legal, Francisco. Obrigado aí por compartilhar essa história, né, tua, né? E desejar a você, como um novo líder, né, como um novo motivador da modalidade aí, sucesso e agradecer novamente a participação sua no fórum. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme.